Aqui tem um personagem muito importante, apesar disso não ser um curso religioso, mas tem uma pessoa na Bíblia, a história de um governador muito importante, que foi José, que governou o Egito, né? E é interessante que lá nos livros históricos da Bíblia, fala que ele era o caçula de 11 irmãos. E o seu pai gostava muito dele. O seu pai dava regalias, dava roupas especiais. Ele tinha um manto especial, que era o manto que só recebia do pai, o queridinho do papai da família. Então, os irmãos dele tiveram muita inveja e ficaram possessos com essa preferência do pai. E aí você para avaliar se você não está fazendo isso com os seus filhos, mamãe. É muito importante você observar se você não está preterindo alguém em detrimento de outro, porque você pode estar provocando um arsenal de guerra na sua casa por não perceber que ao elogiar um filho, ao dar mais regalias a um filho, ao ficar com love com o filho e esquecer o outro, você está fazendo um odiar o outro, um guerrear com o outro. Então, por mais que você possa ter preferência no seu coração, essa preferência ela nunca pode vir à tona, porque se vier, você perdeu o filho que sente que é depreterido, ok? E aí, José, o que acontece? José, ele foi se planejado, né? Lá na história bíblica diz que os irmãos planejaram matar José por causa da inveja, do ciúme, por não tolerarem a preferência dos pais. E hoje nós vemos nessa geração irmãos matando irmãos, se não é fisicamente, é emocionalmente, espiritualmente. Irmãos que se odeiam, irmãos que não se falam há décadas, né? Isso por quê? Porque os pais já geraram isso dentro do lar. Ah, fulano é especial e você não. Fulano serve e você não. Eu já vi mãe falar assim, por que você não morreu? Por que você não morre? Porque o outro filho é especial, mas você, não sei pra que você nasceu, né? E aí quando a mãe fala isso, acabou. Ela selou, ela marcou, ela simplesmente amaldiçoou a linhagem daquele filho. Talvez você ouviu isso dos seus pais, ou talvez você se encontra agora dizendo isso para os seus filhos, tá? É importante você avaliar porque esse é o princípio, a porta de entrada para todas as mazelas da alma. E aí José, por intervenção de um irmão que tinha um carinho por José, disse, não, vamos matá-lo. Vamos fingir que ele foi morto, vamos colocar sangue nas suas roupas de um cordeiro e vamos deixá-lo aqui no poço e vamos vendê-lo para os viajantes como escravo. E assim fizeram, né? E a história diz que eles levaram a roupa ensanguentada para o pai, falaram, olha, ele foi comido pelos lobos, né, pelos bichos, e o pai chorou, se desesperou, se angustiou. E depois eles foram lá outro dia e pegaram o irmão e venderam como escravo. E ele saiu como escravo. Então José, ele reflete, né, uma história de absoluta rejeição, mesmo sendo amado. Ele era detestado, odiado, mesmo sendo amado pelos pais, né? Então, o que aconteceu com José depois disso? A história é muito longa, ele passou por grandes vales, depois injustiça, calúnia, foi preso lá no Egito, né? Por Potifar, porque ele foi caluniado pela a mulher de Potifar, enfim. Mas no final das contas, é que José, ele se tornou o governador. Depois do rei, depois do maioral, somente José decidia tudo do país, né? Porque Deus esteve com José. E o que fez isso acontecer na vida de José? O perdão. José, ele teve que liberar o perdão. E é isso que nós precisamos aqui deixar bem claro. Você não pode seguir adiante, nem à direita, nem à esquerda, nem ir para nenhuma outra zona de criação na sua vida, se você não liberar o perdão. É importante você entender que o perdão é a chave mestra, é a chave que abre todas as portas para o milagre acontecer na sua vida, que te leva na escala Hertz, que você vai ver daqui a pouquinho sobre a escala Hertz,
sobre como você realmente criar sua realidade e fazer o milagre se manifestar na sua vida. Somente através do perdão, da alegria, né, através da harmonia, através da luz. Não há outra maneira. E José, mesmo sofrendo, mesmo sentindo angústia muito grande por ter sido traído pelos seus irmãos, ele então perdoou, liberou, prosperou, cuidou da família, cuidou do pai até a morte, deu posses a todos os irmãos que tentaram matá-lo, né? É assim que se faz. A melhor maneira de se vingar é perdoar a pessoa que nos feriu, né? E você pensa assim, mas ele não merece, mas não é porque ele merece. Não está em jogo o mérito da pessoa ofensora. O que está em jogo é a tua saúde emocional e espiritual. Quando nós liberamos o perdão, seja porque minha mãe tentou me abortar, porque minha mãe me teve, mas eu fui criada na rua, comendo lixo. Eu já vi pessoas falando assim que minha mãe me abandonou, eu comia lixo na porta da rua porque não tinha comida, eu fui machucado, apanhava, era criada pelos vizinhos. Sim, ainda assim, para que você possa ir para o próximo nível, você precisa perdoar a sua mãe, o seu pai ou qualquer outra pessoa que te machucou na tua trajetória. Somente depois disso que José experimentou a plenitude na vida dele. Por quê, gente? Se eu estou entregue aos sentimentos de rejeição, se eu não perdoo, eu estou cativa, eu me torno escrava desses sentimentos. E o que vai acontecer? Como você pode ver aqui no slide, você vai criar um muro de proteção. Ou seja, um muro incorreto, né? Um muro indevido de proteção. Você vai se blindar das pessoas. Você vai achar que todas as pessoas vão fazer potencial ou impotencialmente a mesma coisa que você. A mulher, por exemplo, que foi traída, que foi abandonada, a mulher que foi machucada, que apanhou, sofreu violência doméstica ou psicológica do marido, ela vai achar que todos os homens da face da terra fazem isso. E é verdade que todos os homens fazem isso? Não. Existem homens que batem? Sim. Existem alguns débeis mentais, existe alguns psicopatas, sociopatas, pessoas que são cruéis por natureza, existem, tá? Mas não significa que todos os homens são assim. Porque o meu ex-marido me traiu, mas não necessariamente todos os homens precisam trair, não é verdade? Então o que você tem que tratar é o que você está atraindo para o seu campo magnético através da energia que você está criando. Então, quando você tem esses sentimentos dentro de você e você se blinda contrariamente, ou seja, você coloca dentro de você rejeição, medo, desaprovação, pecado compulsivos, aqui entra gula, sexo, drogas, bebidas, tá? Decepção, ofensa, humilhação e culpa. Quando você atrai esses sentimentos para dentro da tua atmosfera espiritual, para o teu campo magnético, você vai achar que todas as pessoas que estão à sua volta, elas não podem te amar. Você é indigna de ser amada por alguém. Aí alguém quer falar do amor de Deus para você, falar como você é querida, ter amizade com você, você fala, não quero. Você não se abre para ninguém, você não se abre para as pessoas. Por quê? Porque você acha que você é indigna de receber o amor de alguém, né? Aí, família, ter uma família feliz, ter um casamento feliz, imagina, eu errei tanto, eu pequei tanto, eu fui tão devassa, tão depravada, eu não posso ser amada por um homem, honrada e respeitada e ter uma família feliz, né? Ser feliz nos negócios, ser uma pessoa que gera riqueza. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu me sinto indigna, eu sinto que eu sou uma pessoa que aonde eu for vão me humilhar, aonde eu for eu vou sentir desaprovação, eu estou debaixo do medo. E o que acontece? Você está então criando o teatro da sua vida, e ao criar com esses sentimentos do teatro da sua vida, você vai atrair pessoas para o teu campo magnético que confirmem isso. Então, se você acha, eu sou incapaz, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa
que sempre decepciona, então você vai atrair pessoas na sua vida que vão assinar isso. São os autores, né, os coautores juntamente com você no teatro da sua vida. E aí eles vão simplesmente confirmar aquilo que você está dizendo, apoiar, te ofender mais, te ferir mais, ou afrontar cada vez mais você, e aí você vai simplesmente aumentar mais a rejeição. Eu já sentia isso, e agora eu confirmei isso, e agora eu aumentei isso. É assim que funciona o ciclo da maldição. E o problema é que ele não fica só por aí. A maldição, ela veio de seus tataravós, né? Antevós, e agora veio, chegou até você, e você também está perpetuando esse ciclo para as próximas 4 gerações seguintes. Né? A Bíblia já deixa bem claro que a maldição ela alcança até 4 gerações. E a boa notícia é que a bênção, a bendição de Deus alcança até 1000 gerações. Então vale a pena buscar esse poder, vale a pena se limpar, vale a pena descobrir a fonte criacional para que você possa então ser o ponto de mudança, você mudar o percurso da história da sua vida, e isso é possível. Então você pode ficar pensando assim, mas como eu posso resolver isso? Eu me vejo assim, eu me sinto assim, eu me sinto inútil, feia, gorda, desajeitada, burra. Como eu posso ir contra esses sentimentos? Todo mundo confirmou isso na minha vida. Meus pais confirmaram, o professor da escola confirmou, os amigos confirmavam, meu marido hoje confirma a mesma coisa. Como é que eu posso sair de um ciclo que eu sei que é verdadeiro, né? Então aqui eu quero realmente focar no teu espelho interno, na mulher que está aí dentro de você, do teu subconsciente, mas que está quebrada. Provavelmente você tem hoje um espelho deformado, provavelmente você tem hoje uma imagem, né, de uma mulher do que rotularam você. Ou seja, aquela mulher, se a sua mãe, você é desajeitada, você é burra, você é lerda, você é preguiçosa, xingava com ofensas, xingava com palavrões, né, palavras pejorativas, né, ou os irmãos, aquilo tudo foram rótulos que você na primeira, segunda infância e na realidade num ambiente desse, até sendo adulto, você marca o seu psique, tá certo? Então, você vai dizendo, fulano falou que eu sou isso, é verdade. Fulano falou que eu sou incompetente, é verdade. Fulano falou que eu nunca vou dar pra nada, é verdade. Fulano falou que eu sou burra, é verdade. Nossa, fulano falou que aqui no exterior, né, eu moro aqui no Japão, então aqui no Japão, mulher brasileira não tem vez. Como que mulher brasileira pode ser rica e bem-sucedida? Ah, é verdade. Ah, mulher brasileira só tem espaço no exterior se ela for garota de programa. Ah, talvez eles tenham razão. E aí você vai pegando os rótulos e rótulos e rótulos, e você então deixou que a interpretação de vida dessas pessoas, de acordo com o mapa mental que elas têm, as crenças limitantes que elas têm, você deixou que elas então quebrassem o espelho da sua autoestima, da sua autoimagem. Então, quando você olha, o que acontece quando você olha para um espelho realmente quebrado? Você vê tudo deformado, você vê 3 pessoas diferentes, você vê imagens desconectadas. Você já se viu num espelho de fato quebrado? Né? A imagem fica totalmente estranha. Nós não conseguimos nos ver como realmente somos. Então é importante que você entenda que o que as pessoas disseram de você não importa se você decidir não ser o que elas dizem que você é. E foi essa a decisão que eu tomei quando me falaram que eu, por exemplo, não podia vir ao Japão. Desde os meus 18 anos de idade, que eu me preparava numa escola americana interna, fiquei 4 anos estudando missiologia, bacharel em teologia na faculdade americana, para vir para o Japão. Mas lá dentro, pessoas falavam para mim, professores falavam para mim, o que você vai fazer lá? Você é pobre, você é nordestina, você não tem descendência brasileira, japonesa. Você vai fazer o que lá? Como que você vai? E muita gente achava que eu era louca.
Muita gente dizia, diz que vai pro Japão, coitada. Daqui a 10 anos eu vou encontrar ela e ela vai cair na real e vai ver que não foi coisa nenhuma. Ela não vai estar em Japão coisa nenhuma daqui a 10 anos. Me falaram isso, olhando nos meus olhos, dizendo que eu estava alucinando, falando que vinha para Japão. Né? Professores chegavam para mim e falavam, você vai fazer o quê? Gente, isso foi cruel, porque eu tinha 18 anos. E essa fase da minha vida me marcou profundamente. E eu afirmo para você, o meu espelho foi sim despedaçado naqueles 2 primeiros anos de experiência no seminário. Até que, é por isso que é importante você buscar a fonte criacional, você buscar aquele que tem o poder de todas as coisas e que te vê como você é e não como as pessoas dizem que você é. E aí, no meu 2º ano de seminário, o que é que acontece? Na história do seminário de 20 e tantos anos, nunca foi um japonês para aquele lugar. E aí, como estava lá alguém que praticava meditação e oração e visualizava entrar no Japão e visualizava a tarefa espiritual que vinha fazer no Japão, daí a 1 ano e pouquinho, chegou então o primeiro japonês mesmo, não era descendente, primeiro japonês na escola para estudar, para se preparar para cumprir a mesma missão. Você acha que isso é coincidência? Claro que não, amiga. Eu fiquei quase 2 anos criando essa realidade. Orando, buscando, visualizando, focando, coloquei na parede os meus alvos e metas. Então, o que eu estou te ensinando aqui, eu não aprendi ontem. Eu me especializei nos últimos 5 anos, né, na questão da física quântica, na questão do coach, na questão da mecânica quântica, mas isso só me trouxe provas daquilo que eu já fazia mais de 22 anos atrás. Que eu já realizava, já tinha resultados, eu só não sabia explicar cientificamente. Hoje eu tenho provas científicas para te ensinar isso e fazer você transformar a sua realidade. Sabe o que aconteceu, gente? Esse japonês, em 2 semanas, me pediu em casamento. 2 semanas que me conheceu, me pediu em casamento. E ele falava muito bem português, ele fala 5 idiomas, né? Ele é japonês, mas falava inglês, espanhol, indonesiano e português também. Então, logo naquele ano mesmo, ficamos noivos, no ano seguinte casamos. E estamos casados há 22 anos e temos 3 filhos. E temos um ministério lindo com casais, com mulheres, com homens, com filhos, né? Por quê? Porque essa é a minha missão de vida. Se eu não fizer isso, eu morro. Eu preciso fazer isso para que eu tenha saúde emocional. Entende? Então, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu fiz questão de programar esse curso para te ajudar. Porque eu sei os caminhos que eu passei, eu sei os milagres que eu vivi e agora eu tenho ferramentas para te passar esses caminhos para que você possa viver essa realidade. Eu poderia muito bem, gente, acreditar que porque eu era pobre mesmo. Eu não tô falando pobre assim, com educadazinha, não. Eu era pobre de Maré Dercy. Pensa numa pessoa pobre, era eu, tá? Mas eu tinha a essência da riqueza dentro de mim, a essência do eu sou dentro de mim, o Deus vivo dentro de mim. Por isso que eu nunca me assustei com a realidade que as pessoas colocavam pra minha vida. Lembra que eu falei que a pessoa falou que em 10 anos eu nunca iria vir, que ele ia me encontrar e eu não estava em Japão coisa nenhuma? Pois é, 4 anos depois eu já estava aqui. 4 anos depois eu estava no Japão. Entende? Aí quando chego aqui, o que que acontece? A comunidade de Decacegues, que são a grande maioria, são os filhos de japoneses, Nisei ou Sansei, né? Eles... não são todos, mas alguns, principalmente os que são de São Paulo ou da periferia de São Paulo, eles têm muitos que são muito pedantes. E por achar que eram de São Paulo, são superiores ao Nordeste. Eles discriminam o Nordeste. E por achar que é japonês, são superiores aos brasileiros. Eles acham assim, que são, por ser descendente, ter nascido no Brasil, ter sangue brasileiro, eles são superiores ao povo brasileiro. Bom, enfim. Não vou explicar isso, porque isso é uma questão de burrice cultural, né? Mas deixa eles pra lá. A questão é que quando eu cheguei aqui, eles também faziam chacota com a minha cara. Ah, lá vem a baiana. E eles falavam assim, gente, nem baiana eu sou pernambucana. Mas eu deixava, porque tanto faz, não importa o que você pensa. Não é verdade? Então,
eu chegava no lugar assim, nos lugares com meu esposo, aí os amigos, né, que eram todos amigos do meu marido, assim, conhecidos e tal, eles falavam assim, a mulher do Coja Baiana, chegou a mulher do Coja Baiana. Nem falava o nome, né? Riam, faziam chacota, debochavam, não conhecia a cultura, não conhecia o idioma, não falava nada. Foi uma época difícil. Eu vou falar pra você, não foram os japoneses que me discriminaram, japoneses nativos, não foram eles que me deixaram desconcertada. Eu fui muito recebida e muito amada pelo povo japonês. Quem foi um calo no meu sapato foi os brasileiros que estavam aqui, que se achavam alguma coisa. Então, a gente vai tendo essas experiências na vida e aí a gente decide deixar que essas pessoas ditem a nossa realidade. Depois, com o tempo que eu aprendi o idioma, depois de 1 ano e 8 meses eu já estava dando aula de japonês para os descendentes de japonês que nunca aprenderam japonês morando 5, 10 anos aqui, tá? Pois é, eu resolvi mostrar o que a baiana tem e deu certo. Em 1 ano e 8 meses eu estava na minha primeira classe de japonês ensinando as primeiras letrinhas, hiragana, katakana e a comunicação básica do japonês. E a minha classe era lotada. E depois de um tempo, eu aprendendo a cultura, aprendendo o idioma, agora já podia me expressar, falar as minhas ideias, os meus sonhos, discutir. Eu lembro que teve um líder, amigo nosso, que disse assim, ó, você só se considere que aprendeu o japonês quando você conseguir brigar com o seu marido em japonês. Então eu persegui essa meta, brigar em japonês, né? Pra gente poder realmente, quando a gente tem aquele impulso da raiva e você conseguir falar aquilo em japonês, então você dominou o idioma. E eu me empenhei muito bem nisso, tá? E realmente logo logo eu já tava brigando em japonês. Né? Esquece isso, você não precisa brigar, tá? E aí, eu vendo, né, o contexto cultural, aí eu mais uma vez encarei outro preconceito. Brasileira não precisa dar ideias, brasileira não precisa pensar nem ensinar nada. Você só precisa calar a boca e trabalhar com as mãos. Foi isso que um chefe da fábrica que eu trabalhei aqui no Japão disse. Cala a boca e usa as mãos, a gente só precisa das suas mãos. Foi mais ou menos isso que ele disse. E eu fiquei muito irritada e eu achei assim uma afronta muito grande ele achar que o único serviço que um brasileiro pode fazer aqui é parafuso de peça de motor de carro ou parafuso de computador, peça de computador, né? E eu lembro que eu falava para eu estava estudando, né, kanji, os livros de kanji ali no meu intervalo. Aí ele, para que você está estudando isso? Eu falei, porque eu vou para a faculdade. Eu vou estudar na escola japonesa, né? Ele falava, muri, asurete, né? Esquece, isso é impossível, né? E aquilo me deixou com muita ira. Eu fiquei com muita ira e eu disse, eu vou provar para esse tonto. Eu xinguei ele e eu disse, eu vou provar. Então, o que me fez sair dessa zona, desse padrão, onde as pessoas olhavam e diziam, você não pode porque você não tem berço, você não pode porque você não tem um nome, você não pode porque você não é rica, você não pode porque você não é da nação. Quem escolheu isso e quem determinou isso? As pessoas. E elas externas, de fora, elas escolheram isso por quê? Por causa dos seus traumas, das suas frustrações e do mapa geográfico que elas têm. E isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com elas. As frustrações delas não podem ser as nossas. E eu resolvi que de forma alguma isso seria a minha experiência. Hoje, depois de 20 anos, sou muito bem sucedida. Estudei trocentos cursos em japonês. Você não tem ideia do quanto que eu estudei. Eu nunca parei nesses 20 anos de estudar. Tá aqui meu suporte que me acompanha há muito tempo e vê o quanto que eu estudo. Saio de um curso e entro no outro. Seja Japão, seja Brasil, seja Estados Unidos. Eu não passo, gente, eu não passo o intervalo de um curso para o outro um mês. Eu termino um mês depois. Tô mentindo? Nem termina. Nem termina. É verdade que eu compro uns 4, 3 cursos ao mesmo tempo e sem terminar, e vamos terminando junto. Isso é verdade. Mas, né, é isso, é o meu empenho. Fiz pós-graduação no Japão, fiz curso técnico, fiz especialização, fiz curso no exterior, fiz faculdade, 2 faculdades, tá? Diga-se de passagem.
Enfim, e não parei em janeiro começa a terceira, tá? Não parei. Então, sou muito bem sucedida no que faço, amo o que faço, adoro pessoas, adoro cuidar de famílias, adoro cuidar dos filhos traumatizados nos casamentos. Gente, eu nasci pra isso, nasci. Se você me colocar pra fazer outra coisa, não vai dar certo. Tudo que eu fizer tem que ser voltado pra isso, pra edificação de vidas, pra levarem elas a prosperar, se descobrir, se amar, se reedificar, se reconstruir, construir sua nova história, né? Então, eu quero te perguntar como você sente hoje o teu espelho interno, como você se vê, né? Qual é a mulher que está aí adormecida dentro de você? O que te disseram que você assimilou como sendo a única verdade absoluta? Eu quero te dizer, nenhum deles tinha razão a seu respeito. Nenhum deles. A única pessoa que pode dizer quem você é de fato é você. Você não pode aceitar o que os outros te dizem que você é se você não quer.